Feliz sábado, meu irmão. Que alegria estar aqui com você mais uma vez e você aqui comigo. E hoje decidi trazer uma mensagem para você que reflete muito o meu pensamento, é aquilo que Deus colocou dentro do meu coração sobre viver a vida cristã. E para começar esse sermão, eu gostaria de ler com vocês o Salmo 37, que é um texto conhecidíssimo. E através desse texto aqui vamos aplicar muitas lições sobre a nossa vida e através dele vamos ler tudo o que eu falar aqui hoje. Verso 4 do capítulo 37. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Vou repetir. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Que texto lindo, não é, irmãos? Texto lindo, porque é só a gente se agradar de Deus, Ele vai fazer tudo o que a gente quer, tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente sonha, Ele vai fazer. Eu sonhei, se eu me agrado do Senhor, o Senhor vai fazer isso por mim. O texto não exatamente está dizendo isso. O texto está dizendo que se nos agradarmos do Senhor, o que tem uma amplidão muito grande, agradar-se do Senhor. Existe um universo nesse agradar-se do Senhor. Agradar-se do Senhor, para mim, a melhor definição e a melhor interpretação desse texto, ela só pode ser feita quando ela é lida juntamente com a história de Enoque. Porque Enoque andou com Deus e a Bíblia diz que o Senhor agradou-se dele. Agradou-se dele a ponto de tomá-lo e levá-lo para o céu. E esse verbo agradar-se, ele está totalmente relacionado com a história de Enoque também. Porque agradar-se é estar em conformidade, é estar concordando, é andar junto, é ser uma gangue, é ser uma dupla, é ser parceiro, é estar conectado mentalmente, de coração, de propósito e de sonhos. Quando nós andamos com Deus, Deus começa a plantar em nosso coração sonhos. Sonhos que são dele. Começa a colocar em nosso coração vontades que não são nossas, vontades que são dele. Começa a implantar no nosso ser projeções de futuro e realidades que não são nossas, são dele. E então, quando ele planta em nosso coração essas coisas que não são nossas, quando ele nos engravida com a sua palavra, gera em nós então um sonho que podemos chamar de nosso, mas é dele. Lembro-me ainda quando eu era bem novo, estudando teologia, fui fazer um evangelismo lá em Curitiba, num bairro chamado Tatuquara. Tatuquara, periferia de Curitiba, é um lugar assim de altíssima vulnerabilidade social, e lá fomos nós. Não sei se você lembra, mas antigamente a igreja fazia evangelismos em tendas. Umas tendas grandes assim, onde se colocava as cadeiras dentro, construía ela num terreno baldio do bairro, e então vinha o evangelista, pregava ali e fazia esse evangelismo público em tendas. E foi assim que eu fui fazer evangelismo. Eu não era o pregador, eu era como se fosse o obreiro bíblico, eu era o cara que ajudava, dava estudos bíblicos, eu e todos os outros alunos de teologia que estavam nessa situação. E quando você chega numa situação assim, vamos lá fazer o evangelismo, começa a haver uma certa pressão, não externa, mas do próprio grupo mesmo, onde eles estão todos estudantes de teologia, para que haja resultados. Resultados, obviamente, numéricos, porque quanto mais pessoas eu alcançar com Cristo Jesus, quanto mais pessoas eu convencer da verdade, esses resultados vão ser conectados com a minha pessoa, com o meu currículo, com o meu ministério, e então eu posso desfrutar de benefícios e de possíveis coisas boas que possam acontecer na minha direção, vir na minha direção, porque eu sou um cara que dei resultado. E então eu logo comecei a perceber que havia esse clima assim, né? Um clima meio que de eu vou ter mais resultados do que você tem.
E lá estamos nós, né? Mas eu ainda naquele período não era muito atento a essas coisas de resultados e de retorno do trabalho, como hoje sou ciente de muitas coisas, né? Mas eu estou lá e todo mundo começou a trabalhar, eu comecei a trabalhar na vizinhança onde eu era suposto cuidar, e aí então eu passei na frente de uma casa de madeira. E dentro dessa casa de madeira tinha 2 meninos, um mais ou menos assim e o outro bem pequenininho. E eu passei na frente, olhei e decidi falar com o menino, oferecer estudos bíblicos para ele. Falei, olá, boa tarde, eu sou o Rafael, eu sou isso, aquilo, eu tinha uma historinha que eu contava, tal. Eu falei, olha, eu gostaria de oferecer para você um curso bíblico. Você aceita? Você aceita fazer esse curso bíblico comigo? E o menino, então, ele pediu para eu entrar na casa dele, o que me surpreendeu. E ele estava sozinho numa casa velha, de madeira, toda quebrada, com um colchão assim no chão, fininho, parecia um band-aid, gente, o colchão. Sabe, um lugar muito pobre, assim, terrível lugar. E eu me sensibilizei porque por alguma razão eu me vi naquele menino. E por alguma razão eu entendi que a vontade de Deus era que eu cuidasse daquele menino. E então eu comecei a dar estudos bíblicos para ele, pro irmãozinho dele pequeno. A mãe dele vivia trabalhando, nunca estava na casa. E eu dava estudos bíblicos para ele ali. E às vezes levava uma comida, um biscoito recheado, uma coisa para alegrar ele, porque eles eram crianças. O que a gente pensa quando tem uma criança sozinho? Ele não, dá uma comida, dá alguma coisa que ele se sinta feliz, se sinta bem, né? E então eu comecei a ler estudos bíblicos para ele, e o tempo foi passando, e toda segunda-feira, que era a folga do pastor, a folga do obreiro bíblico ali, então eu e todos os meninos da faculdade de teologia, que estavam comigo lá, né, não todos, mas os que estavam em Curitiba comigo, nós íamos para o centro da cidade de Curitiba para a gente comer no McDonald's. A gente ia lá pro Shopping Miller, eu não me esqueço, e a gente ia comer no McDonald's. Na época era top isso, gente. Top, vamos comer no McDonald's. E aí, depois do McDonald's, a gente ia pra Lan House pra jogar CS. E era isso que a gente fazia nessa época. Era tudo menino, eu tinha 17 anos de idade, nesse período, 17, 18 anos de idade. E aí, então, um dia eu decidi, falei assim, não, hoje eu vou levar um McQuaid. O nome dele era McQuaid, o nome do menino, McQuaid. Um nome bem americanizado, assim, né? Para um lugar, para uma pessoa que tão simples. Mas é interessante, né? Que nos lugares mais simples existe uma sofisticação no nome. Existem tantos Ys que são colocados nos nomes, mas os meninos começaram a zoar ele por causa do nome, brincar e tal. Eu falei, não, segunda-feira eu vou levar um McQuaid para comer com a gente. E eu tinha um pouquinho de dinheiro, gente, era pobre, não tinha muito dinheiro, mas o dinheirinho que eu tinha, eu falei, eu vou levar um McQuaid para comer um lanche, porque eu acho que esse menino nunca comeu um lanche na vida dele, né? E eu queria agradar ele, queria fazer ele se sentir incluído, se sentir bem. E o tempo foi passando, chegou a segunda-feira, coloquei ele no ônibus junto com os meus amigos da faculdade de teologia, e lá fomos nós para o centro de Curitiba e comemos, e o McQuaid passou aquele dia com a gente, e aquela alegria, e o trabalho foi continuando depois. E naquele evangelismo, gente, eu batizei muita gente, mas muitas pessoas foram batizadas ali. E eu achei estranho, por que deu tanto resultado o meu trabalho naquele lugar, né? E depois eu descobri que assim que eu saía das casas, que eu dava estudo bíblico, o McQuaid passava na casa e falava para a família, olha, esse homem aí, ele está me ajudando muito, ele levou comida lá na minha casa, e ele falava bem de mim para as pessoas do bairro ali. E as pessoas do bairro começaram a confiar cada vez mais e mais em mim, sem eu saber. Eu achava até estranho as pessoas abrirem tão facilmente a porta para mim, confiarem, abrirem o coração para mim, mas mal sabia eu que era por causa do McQuaid que eu entrava tão fácil na casa das pessoas. E eu só fui descobrir isso depois. E hoje, enquanto prego esse sermão para vocês aqui, eu quero dizer para vocês que eu só estou aqui pregando para vocês por causa do McQuaid. Por causa daquele menino pobre de Curitiba. Porque por causa daquele evangelismo que eu fiz em Curitiba e por causa do McQuaid, porque ele promoveu o evangelho que eu pregava e dava suporte, me deu influência na comunidade dele, foi que um professor de evangelismo
olhou para mim e falou: Rafael, você tem o dom, hein? Você é um cara, você tem o dom. E aí, quando teve uma oportunidade de 6 alunos irem para a África, fazer um evangelismo na África, entre todas as pessoas com muito renome e com uma genealogia fantástica, foram escolhidos 5 de genealogia fantástica e foi escolhido um filho de ninguém, o filho da Dona Aura, de Ribeirão Preto, que não tinha influência, nem adventista direito era na época ainda. E eu achei estranho, por que eu fui escolhido ver para a África, né? Tanta gente boa, importante, gente que... E me escolheram. E se você perguntar para mim por quê, eu vou responder para você que foi por causa do McQuaid. Foi porque eu parei um dia para olhar para uma criança que estava sozinha e pobre num lugar. Foi porque um dia eu decidi fazer um dia feliz para uma criança e levar ela no McDonald's comigo. Foi porque um dia eu achei que o sonho de Deus era que eu cuidasse daquela pessoa. E Deus cuidou de mim. Me mandou para a África. E eu lá na África, pregando, muita coisa legal acontecendo. Comecei numa igreja maior lá pregando e depois uma outra pessoa queria pregar nessa igreja, eu renunciei à igreja maior, fui para a igrejinha pequena, e na igrejinha pequena o Espírito Santo desceu, muitas coisas lindas aconteceu, e ali alguém me viu ali e falou: Rafael, você, olha, você predica com fogo, você precisa ser um missionário, tem que ir para os Estados Unidos aprender inglês e tal. E eu, gente, quase não tinha dinheiro para ir para a África, eu não tinha dinheiro, eu estava com um terno emprestado. Fui sem R$1 no bolso, viajei daqui para a África sem dinheiro para comprar uma Coca-Cola, um lanche. Eu fui assim, totalmente dependente de quem ia cuidar de mim lá. Se acontecesse qualquer outra coisa, eu já ficava por lá mesmo, eu ia já me identificar, já ficava por lá, porque não tinha como voltar, não. E lá eu fui assim, e esse homem falou assim: não, eu vou. Aí me ajudaram, aí consegui meu visto, meu R1, para ir para os Estados Unidos como trabalhador religioso, consegui meu Social Security, e eu fui para os Estados Unidos, aprendi inglês, tive oportunidades fantásticas, fiz cursos de extensão em Harvard, muitas coisas lindas aconteceram para mim, e aí, então eu vivo essa experiência toda por causa do McQuaid, por causa daquele menino pobre de Curitiba. Volto para o Brasil e assim que eu volto para o Brasil, eu vou terminar minha faculdade de teologia e quando chego aqui, chego em agosto para fazer meus últimos 6 meses, chego nos Estados Unidos, digo para vocês que não faltaram chamados para mim. Que coisa, que privilégio, né, Rafael? Rafael, você é muito especial, hein? Eu acho que o McQuaid é mais especial do que eu. Eu acho que foi ele. Eu acho que foi o gatilho de todas as coisas, e sem ele, nada do que aconteceu aconteceria. Acontece que quando eu olho para o texto de Salmo 37, verso 4, onde diz que se eu me agradar do Senhor, Ele satisfará o meu desejo do coração. Eu acho que se agradar do Senhor é sonhar o sonho do Senhor. Se agradar do Senhor é estar conectado com o Senhor tão profundamente que tudo aquilo que Ele sonha é o seu sonho. E eu sei muito bem qual é o sonho de Deus. O sonho de Deus é que eu cuide das pessoas, é que eu faça o reino dele crescer. Esse é o sonho de Deus. Se eu sei qual é o sonho de Deus, eu preciso sonhar esse sonho de Deus. Eu preciso executar, eu preciso tornar esse sonho realidade. E sem querer, sem a intenção, sem a mentalidade de barganhar ou conseguir que Deus realizasse o meu sonho, eu cuidei do McQuaid. O McQuaid foi batizado na igreja, ficou na igreja lá em Curitiba, na igreja de Tatuquara. E o McQuaid, sem eu perceber, ele se tornou aquilo que era o sonho de Deus. E eu, na verdade, sem pensar em resultados naquele momento, porque aquele menino não podia me dar nada de volta. Ele não podia me retribuir em nada. E às vezes eu penso, é assim que tinha que ser. É quando a gente cumpre o reino de Deus, sem pensando no Ele satisfará os desejos do meu coração.
Quando a gente se agrada de Deus, se agrada do Senhor, sem pensar no... porque Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu acho que é por isso que foi tão poderoso. Eu não acho que seja tão simplório assim. Eu acho que é complexo, mas eu acho que é verdade. Todas as vezes que eu me dispus a cumprir o reino de Deus, a fazer o reino de Deus crescer, Deus me abençoou. E me abençoou não exatamente fazendo o desejo que nasceu no meu coração, mas realizando o sonho que eu nem tinha, mas Ele plantou e Ele realizou. Eu voltando dos Estados Unidos, né, porque eu estava lá, por causa de quem? Porque eu sou muito especial, eu sou um cara que sempre aproveitei as oportunidades da minha vida muito bem, batalhador, sempre trabalhei, estudei. Por causa disso, não, por causa do McQuaid mesmo. Por causa do McQuaid que eu vi tudo isso. Voltei dos Estados Unidos como um bom pobre volta dos Estados Unidos, sabe? Um bom imigrante. E voltei com aquele monte de caixa dos Estados Unidos, aquele monte de bugiganga, é computador, é GPS, é camisa da Gap pra um, e aquele monte de gente na minha casa, que eu cheguei dos Estados Unidos, e cada um buscando uma coisa, me dando um abraço, e então me chamaram, Rafa, prega sábado na igreja. Gente, só que é o seguinte, eu tava cansado, entendeu? Tava cansado de viagem, eu queria ficar de boa. Não tava esse negócio de pregar, esse momento, não tava vivendo esse momento. Não tava afim. Já chamaram você pra fazer uma coisa, nossa, não tô afim, não tô podendo, sabe? Esse negócio de pregar aí, tô cansado. E eu voltei meio arrogante de lá, sabe? Voltei assim, um pouquinho arrogante. E eu falei assim, não quero, não. Ah, mas por favor, prega lá, por favor, vai ser muito legal. E então aceitei pregar, gente. Tipo, tudo bem, fazer o quê? Vou ter que pregar para essas pessoas aí. E fui lá pregar no sábado. Cheguei, comecei a pregar, né? Preguei, fiz meu sermão, tal. Terminei o sermão, saí, fui para casa almoçar. Para mim foi um sermão só. Um sermão automático lá, preguei, bem assim. E então... voltei para casa. Mas mal sabia eu que pela decisão de eu ter ido lá cumprir a vontade de Deus, o sonho de Deus, o propósito de Deus, Deus estava cuidando de mim e realizando um sonho que eu nunca tinha sonhado, que eu não tinha sonhado. Naquele dia lá em Ribeirão Preto, a pessoa que me indicou para a Glória, minha esposa, estava lá assistindo. Amiga dela, que os pais dela moravam na Tailândia. Então essa menina indicou, falou, tem um pastorzinho aqui que chegou dos Estados Unidos e tal, é a sua cara, Gabi. E então a Gabi já ficou de olho, só que eu nem conhecia a Gabi. Vim para São Paulo por um milagre divino trabalhar aqui e a Glória já estava de olho em mim sem eu nunca ter vindo para São Paulo. Já mandou um oi no Orkut e depois o resto é história, você sabe. Tudo porque um dia, sábado de manhã, eu preguei numa igreja que até era contra a minha vontade, mas eu acabei indo. Você precisa entender que a melhor maneira de realizar sonhos é sonhar junto com Deus. Você precisa entender que a melhor maneira de fazer sonhos se tornar realidades é sonhar junto com Deus. Sonhar junto é muito melhor, porque Ele sonha melhor do que você. Você acha que sonha bem? Você acha que sabe o melhor para você? Só que Ele sabe muito, muito mais do que você sabe. Ele vê além da curva. Ele vê além da neblina. E quando eu falo Ele, você sabe de quem eu estou falando. Jesus Cristo, teu Deus, aquele que vê tudo, que sabe tudo e que melhor e mais importante do que tudo, Ele te ama. E Ele tem sonhos melhores para você. O sonho de Deus é sempre melhor e maior. Mas ele não pode ser só um sonho dele. Tem que ser seu, você precisa se apropriar. Você precisa tomar esse sonho como se fosse seu. Você tem que abraçar esse sonho como se fosse seu. Nós mudamos recentemente para uma casa e para a gente está sendo uma experiência fantástica. E quase todo sermão falou assim, gente, eu mudei para uma casa, porque para mim é tão legal, é tão cool que eu estou numa casa, porque... A gente nunca morou numa casa aqui em São Paulo, né? Eu morei quando era criança. E então, nós estamos ali agora tentando cultivar um jardim.
Porque eu sempre gostei de jardim. Na casa da minha mãe sempre teve muitas árvores, muitas plantas, né? Sempre tinha uma babosa, sempre tinha um hortelã, sempre tinha uma pitangueira, sempre teve uma bananeira. Então a gente fica querendo cultivar um jardim, assim. Eu gosto disso. A Glória também. Ela tá nesse momento, assim, quer fazer um jardim e tal, né? Mas o jardim é uma coisa complicada, sabe por quê? Porque o jardim, ele é uma construção fechada. Se você for pesquisar a palavra jardim, ela vai vir do pérsico, que diz que é um lugar fechado. É um lugar que a gente planta, a gente constrói coisas belas e a gente cerca das bestas, dos lobos, das feras, das coisas ruins que estão lá fora. Então a gente cerca. Vem dessa ideia do jardim do mosteiro, aquele lugar que está enclausurado, fechado. Esse é o significado do jardim na língua portuguesa. E quando eu penso no nosso jardim, na nossa vontade de ter um jardim, eu vejo nessa vontade, nesse jardim, uma grande tristeza. A grande tristeza de que, embora aqui dentro seja jardim, lá fora existem bestas, lobos, feras. E junto com essa grande tristeza, esse pequeno jardim, ele carrega um sonho também. Um sonho de que lá fora seja tudo jardim, como é aqui dentro da minha casa. A gente olha para um jardim e a gente percebe que não basta um jardim. Não basta o meu jardim. É necessário que haja outros jardins, é necessário que lá fora tudo seja jardim. Porque se lá fora tudo não for jardim, esse jardim aqui interno sempre será e sempre conterá uma pequena tristeza e um sonho incompleto de que tudo lá fora também fosse jardim. Eu acredito que se a gente não sonhar com um jardim para todos, a gente não sonha o sonho de Deus. Eu acredito que se a gente não sonhar com um jardim que não seja fechado e que tudo seja jardim e que não exista o lado de fora, mas que as mesmas belezas que construímos dentro sejam construídas fora também, eu acho que esse jardim talvez nem valha a pena. Gostaria de terminar esse sermão lendo para vocês um dos poemas mais lindos que eu já li e que foi transformado em música e que encerra o meu sermão dizendo muito do que eu quis dizer para você aqui nessa manhã. O Chico escreveu isso. Estava à toa na vida e o meu amor me chamou para ver a banda passar cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor para ver a banda passar tocando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou, o faroleiro que contava vantagem parou. A namorada que contava estrelas parou para ver, ouvir e dar passagem. A moça triste que vivia calada sorriu. A rosa triste que vivia fechada se abriu. E a meninada toda se assanhou para ver a banda passar, cantando coisas de amor. E aí então ele vai dizer assim, olha, o velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou que ainda era moço para sair do terraço e dançou. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava para ela. A marcha alegre se espalhou na avenida e insistiu. A lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se enfeitou para ver a banda passar, cantando coisas de amor. Chico Buarque escreveu uma teoria social aqui. Quando cada um para de viver o seu pequeno sonho, quando cada um para de pensar no seu pequeno jardim e todos têm um sonho em comum, então um povo existe, então uma igreja existe, então uma família existe. Quando cada um renuncia do seu pequeno sonho para sonhar um sonho em comum, ali existe um povo. Santo Agostinho dizia isso. Que quando um punhado de pessoas sonham o mesmo sonho, ali existe um povo. Mas o velho Chico disse melhor do que ele.
que quando a banda passa, e quando esse sonho passa, as pessoas, elas abandonam seus afazeres, elas abandonam seus pequenos sonhos e então se tornam um povo. O meu desejo para você é que o sonho da banda nunca passe para você. Que o sonho de Deus nunca passe para você. Porque se o sonho de Deus passar para você, vai acontecer o que o Chico previa. O Chico previa o que ia acontecer. Mas para o meu desencanto, o que era doce acabou. Tudo tomou seu lugar depois que a banda passou. E cada qual no seu canto, e em cada canto uma dor. Depois de a banda passar, cantando coisas de amor. Eu espero que esse sermão não passe como a banda. Eu espero que essa mensagem faça você lembrar que o seu sonho sozinho não é sonho de verdade. Que o seu jardim sozinho não é jardim de verdade. Mas se você unir o seu sonho com o sonho de Deus, se você fizer o seu jardim o jardim de Deus, não será um jardim só para você, será um jardim para todos. E se você sonhar o sonho de Deus para você, esse sonho não será só para você, será para todos. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sonhe o sonho com Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Cumpra o reino de Deus aqui, e Ele satisfará os desejos e os sonhos do teu coração. Que o sonho da banda não passe para você. Que o sonho de Deus seja o seu sonho. Esse é o meu desejo para você e com certeza o desejo do nosso Pai que está nos céus para todos nós. Grandioso Deus, nós oramos a Ti, Senhor, pedindo que, de alguma forma, Senhor, o Senhor realize os nossos sonhos, mas que esses sonhos que temos, Senhor, sejam Teus. Que essas vontades, essas projeções, esses desejos sejam plantados pela Tua palavra em nosso coração. Que cuidemos de todos os macueides e que os macueides potencializem a nossa vida, mas que o potencializar da vida não seja o nosso objetivo primário, que ele seja uma consequência que seja até imperceptível e que talvez depois, em algum momento da vida, consigamos enxergar isso, mas que enquanto produzimos aqui o jardim que o Senhor sonhou, que possamos olhar para além do nosso jardim, que haja o lá fora e que esse pequeno jardim tenha um sonho de construir um jardim lá fora, um jardim para outros. Que essa pequena família que vive feliz deseje também felicidade para as outras famílias e que viva em prol dessa felicidade. Que essa pequena igreja que deseja um bom momento para cultuar liberdade, vida agradável, também projete isso para as outras pessoas e faça isso por outras pessoas, porque o teu sonho, Senhor, eu sei qual é. Todos nós sabemos. Busque em primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas seriam acrescentadas. O teu reino é o teu sonho, Senhor. Portanto, ajude-nos a sonhar com o teu reino e todas as outras coisas que sejam consequências. Que todos os outros detalhes, as flores do nosso jardim, os detalhes dos nossos sonhos pessoais, que tudo isso seja secundário, mas que o jardim maior, que o reino maior, que o sonho maior seja o nosso. Em nome de Jesus oramos. Amém. Permanece sua graça, na paz e alegria do Senhor, com irmãos compartilhando.